É hora! É hora! É hora da história! Vocês já viram aqui que nós temos o quê? Temos um vazio dentro do nosso coração, que é o lugar onde Jesus quer vir morar. Quando a gente tem esse vazio, parece que tá sempre faltando alguma coisa, que a gente não é completamente feliz. Mas por quê? Porque nós precisamos preencher esse vazio. Nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Quando a gente diz assim, Jesus, vem morar no meu coração. Eu te entrego a minha vida. Eu sei que o Senhor morreu para que eu pudesse ter perdão dos meus pecados. Olha o que acontece! A gente convida e Jesus vem e preenche o vazio do nosso coração e preenche toda a nossa vida. E com Jesus no coração a gente é feliz. Mas essa é somente a primeira parte. Ela é muito importante. E se você não fez ela ainda, nós vamos fazer juntos no programa ainda hoje. Fica ligadinho. Eu vou te dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus. Mas depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente é como uma... Tá vendo aqui? Uma pequena plantinha. Ó, aqui é uma mini árvore bonitinha, né? E nós recebemos Jesus no nosso coração. E para você entender melhor, eu vou te comparar com uma plantinha. E o que as plantinhas precisam para crescer e ficar forte? Elas precisam de sol? Precisam! Vamos colocar o sol aqui. Então, quando ela tá na sombra, ela não consegue crescer. Ela precisa de sol, de luz. Por quê? Porque algumas plantas precisam ficar direto no sol. Outras precisam apenas da claridade para crescer. Mas isso é algo muito importante. E ela precisa também do quê? De água. Se a gente não molha as plantinhas, elas morrem. E o que mais as plantas precisam, amiguinho? Amiguinha, você sabe? Vocês já estudaram em ciências? Isso mesmo! Elas precisam estar plantadas na terra. E da terra elas tiram os seus nutrientes. E elas crescem, ficam fortes. E tem árvore que dá o quê? Frutos! Esses frutos nos alimentam. Tem frutas tão gostosas, na verdade. Qual que é a sua fruta predileta? Eu gosto, sabe do quê? De melancia. Mas as plantas, elas precisam se alimentar para crescer, para ficar forte. E elas tiram isso do sol, da luz, da terra. Às vezes precisa colocar adubo. Você sabia que você é como uma pequena plantinha de Jesus? E para crescer e ficar forte, você precisa do quê? Sol, luz e terra? Não! Você, para crescer e ficar forte, você precisa de coisas que eu vou te contar agora. Veja aqui como funciona. Aqui nós temos a terra, né? A terra boa. A parábola que Jesus contou do semeador. E 4 sementes foram jogadas, mas apenas uma foi aqui. Cresceu e deu fruto, isso mesmo. Aqui está a semente. E essa semente, ela foi lançada na terra. E depois de um tempo, o que aconteceu? Ela começou a soltar as suas raízes. E essas raízes começaram a tirar o quê? Nutrientes da terra. E daí começou a nascer um brotinho. Por quê? Porque essa semente está germinando.
Mas esse brotinho não fica desse jeito. Não, ele cresce e se torna forte. Quando a gente aceita Jesus, é que nem essa semente. A gente começa a soltar as raízes e precisa nascer esse brotinho do nosso crescimento espiritual. E como que a gente cresce espiritualmente e cresce e fica uma árvore que dá muito fruto. Cresce, 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 cresce e se torna uma árvore desse jeito aqui que dá muito fruto. Olha que linda que ficou essa árvore. A gente, para crescer, ficar forte, não ficar pecando toda hora e dar muito fruto, a gente precisa de 3 coisas. E agora eu vou precisar das nossas crianças aqui para explicar tudo para você. Olhem, já estão aqui o menino e a menina. Essas crianças representam as crianças que entregaram suas vidas para Jesus. O que elas precisam para crescer e ficar forte? Primeira coisa, orar. O que é orar? Falar com Deus, conversar com Deus. Quando você acorda, antes de comer, agradecendo pelo alimento, antes de ir para a escola. Quando você volta para casa, você vai jantar. Na verdade, a Bíblia ensina que a gente tem que orar todo o momento. Então, para crescer e ficar forte e dar muito fruto, meninas e meninas precisam orar, falar com Deus. Vou colocar aqui dentro, tá bom? Para vocês não esquecerem. A segunda coisa que precisa tá aqui, ó. Ler a Bíblia! A gente faz isso junto aqui no Bíblia e Companhia, né? Ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu faço oração, eu estou falando com Deus, conversando com Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele faz na minha vida. Quando eu leio a Bíblia, quando as amiguinhas leem a Bíblia, leem, amiguinha. Quando os amiguinhos leem a Bíblia, é Deus que fala com a gente. Através do quê? Das histórias. Hoje estamos aprendendo sobre o crescimento, sobre dar fruto. Então, quando a gente lê a Bíblia, vou colocar aqui, ó, ler a Bíblia nos meninos, vou colocar aqui nas meninas. Quando a gente lê a Bíblia, é que a gente vai crescendo, que nem a sementinha, lembra? Ela era bem pequenininha e depois ela se tornou uma árvore muito grande. Então, quando a gente ora, lê a Bíblia, a gente vai crescendo e ficando forte. E outra coisa muito importante é o quê? Obedecer. Obedecer é fácil? Não é, né? Às vezes a mãe pede pra gente obedecer umas coisas tão difíceis. Mas quando a gente obedece, a gente é feliz. Pessoas desobedientes são pessoas infelizes, porque elas sofrem. Por quê? Porque elas precisam colher o fruto da desobediência. Se a minha mãe diz assim, ai, não mexe no fogo, eu vou lá e mexo e me queimo, quem vai sentir dor? Sou eu mesma. Por quê? Porque eu fui lá e desobedeci. Então, a desobediência, ela traz consequências e a gente sofre. Então, é melhor obedecer. Vou colocar aqui dentro dos meninos obedecer e vou colocar dentro das meninas também o obedecer. E quando a gente faz isso, a gente vai crescendo, vai ficando forte e sabe, a gente fica diferente. Sim, porque a gente começa a dar fruto. Lembra da árvore que eu mostrei? Ela cresceu, ficou muito forte e ela começou a dar fruto. E que frutos são esses? São coisas boas que a gente faz. Tem vários frutos que a gente pode dar. Mas um dos principais são as coisas boas, as boas obras que a gente faz. Por exemplo, quando você desobedece
e você para de ser desobediente e começa a obedecer, as pessoas já percebem. As pessoas olham para vocês e dizem: uau, essas crianças são diferentes. O que é isso? É fruto que você já está colhendo. Quando você lê a Bíblia, e a Bíblia ensina um monte de coisa boa, e você obedece, coloca na sua vida os ensinamentos da Bíblia, as pessoas olham para vocês e dizem: como essa criança é sábia? Como que ela aprendeu a fazer isso? Esses são os frutos que vão surgindo na vida de quem ora, lê a Bíblia e obedece. Por isso que a gente está dizendo que criança cristã precisa frutificar, precisa dar fruto, Porque agora Jesus está dentro do seu coração. E as coisas precisam mudar. Isso mesmo! Então, essa foi a nossa história de hoje, a nossa ministração da Palavra de Deus. Deus está falando com você? Ah, que bom! Então, obedeça! Muito, muito legal!